Oi. Cidinha. Ô Cida, vê se tem som no seu microfone. Oi. Agora o cabra não vai comer a banana? Não tem jeito, tá filmando. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oscar. Oscar. Oi, oi. Oi. Oi, oi. Oi. Oh, oi. Como é que você tá? Ah, sim. Que hoje não pode ser botado nada mesmo, mas guardei lá e devo fazer. Ah, não, tranquilo. Beleza. Aham. Ô, é filmado isso aí, tá? Vamos pegar as câmeras depois para ver o que é. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Adilson dos Santos, Alexandre Carazai, Selma Mesa Barba, Ismael Crispim, Presente. Leandro do Carmo, Léo Rodrigues, presente, Leomar Recht, Marco Antônio, Maria Aparecida de Lima, Sebastião Carneiro, Exílio Soares. Havendo quórum legal, em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 17ª sessão ordinária, primeiro período legislativo, primeira sessão, 8ª legislatura da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura do texto bíblico. Crônicas, capítulo 8, versículo 2 ao 5. Salomão edifica cidades. E sucedeu ao cabo de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e sua própria casa, que Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinham dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão e Ramat-Zoba e a tomou. Também edificou a Tamdmor no deserto e todas as cidades das munições que edificou em Ramat. Edificou também a alta Bet-Oron e a baixa Bet-Oron, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos. Como também a Balaate e todas as cidades das munições que Salomão tinha, e todas as cidades dos carros, e as cidades dos cavaleiros, e tudo quanto conforme o seu desejo. Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Senhor secretário, que proceda a leitura da ordem do dia. Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia, Poder Legislativo, 17ª reunião ordinária, 2017, 29 de maio. Expediente: apreciação da ata da reunião anterior, apresentação do expediente recebido, palavra vaga aos vereadores inscritos. Pequeno expediente: palavra vaga aos vereadores inscritos. Grande expediente: palavra vaga aos vereadores inscritos no livro especial de oradores. Prolongamento de expediente. Leitura de correspondências. Ordem do dia, segunda parte. Discussão e votação sobre prestação de contas do ano de 1997.
Discussão e votação sobre prestação de contas do ano de 2000. Explicações pessoais. Palavra vaga aos vereadores inscritos. Sala das sessões, 26 de maio de 2017. Ismael Crispim Dias, presidente da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé, Poder Legislativo, Estado de Rondônia. Ata da 16ª reunião ordinária, primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé, realizada no dia 22 de maio de 2017. Cito: Avenida Capitão Silvio, 1446, às 9 horas, sob a presidência do vereador Ismael Crispim, secretariado pelo vereador Léo Rodrigues e a presença dos senhores vereadores Adilson dos Santos, Alexandre Carazai, Selma Mesa Barba, Leandro do Carmo, Leomar Henkt, Marco Antônio Ferreira, Maria Aparecida de Lima, Sebastião Carneiro, Exílio Soares. Coloco a referida ata em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente recebido. Projeto de Lei 038/2017 dispõe sobre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, conforme artigo 41 e 42 da Lei 4.320 e artigo 7º da Lei 3.725/2016 e da outras providências. Interessado, Poder Executivo. Projeto de Lei número 039/2017, assunto dispõe sobre crédito especial ao orçamento vigente, conforme artigo 7º, 41 e 42 da Lei 320/64, artigo da Lei 3.725/2016 e da outras providências. Interessado, Poder Executivo. Informar ao público presente que, conforme determina o artigo 180 do Regimento Interno dessa Câmara, nessa sessão serão analisadas as contas relativas ao exercício financeiro de 1997 e 2000, ambas de responsabilidade do ex-prefeito municipal Reni Agostini. E, desta forma, a sessão terá um rito diferenciado, de modo que não haverá pronunciamento dos senhores vereadores e nem análise de outras matérias, porque ambas as contas municipais são consideradas matérias exclusivas. Ressalto que esta é a finalização do processo de análise de contas, onde foi conferido ao senhor Reni Agostini todos os meios de defesa, sendo que hoje ele ainda terá o prazo regimental de 1 hora para fazer a sua defesa e suas considerações referidas às contas. Essa defesa poderá ser feita pelo próprio julgado ou seu procurador. E no caso do ex-prefeito Reni Agostini, já nos foi antecipado que o mesmo não comparecerá e nem mandará procurador. Nos termos do artigo 182, parágrafo 1º, a linha E, do Regimento Interno, essa presença é facultativa, ou seja, ele poderia ou não comparecer. Desta forma, passaremos diretamente às demais partes da sessão ordinária especial. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer prévio 78 de 1998, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento relativamente às prestações de contas do ano de 1997.
Estado de Rondônia, Tribunal de Contas, processo número 3.303 de 98. Interessado, município de São Miguel do Guaporé, assunto prestação de contas, exercício de 1997, responsável Reni Agostini, prefeito municipal, relator conselheiro Rochilmer Melo da Rocha. Parecer prévio número 7898, prestação de contas do município de São Miguel do Guaporé, referente ao exercício de 1997, emissão de parecer prévio favorável à aprovação. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, reunido em sessão ordinária, realizado no dia 10 de dezembro de 1998, na forma do artigo 31 da Constituição Federal, artigo 35 da Lei Complementar, número 154, 96 e artigo 49 do Regimento Interno, apreciando a prestação de contas do município de São Miguel do Guaporé, referente ao exercício de 1997, de responsabilidade do senhor Reni Agostini, por maioria de votos em consonância com o voto substitutivo do conselheiro José Gomes de Melo. E considerando que o balanço geral do município de São Miguel do Guaporé espelha as operações orçamentária, financeira e patrimonial realizadas no exercício de 1997. Considerando que as evidências de irregularidades e ilegalidades de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial constituem atos de gestão pelos quais o senhor prefeito responde na condição de ordenador de despesa passíveis de correção. Considerando que o município de São Miguel do Guaporé cumpriu o imperativo constitucional estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, aplicando 29,43% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, quando o mínimo exigido é de 25%. Considerando, finalmente, tudo mais que dos autos constas. É de parecer que as contas do município de São Miguel do Guaporé, referentes ao exercício de 1997 de responsabilidade do senhor Reni Agostini, prefeito municipal, estão em condições de ser aprovadas pela Augusta Câmara Municipal, ressalvadas as contas da mesa diretora da Câmara Municipal, dos órgãos e entidades da administração indireta, de convênios, contratos e acordos, que serão processados e julgados isoladamente na forma da lei, por ser de competência exclusiva do Tribunal de Contas. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento resolve exarar parecer sobre as contas municipais do ano de 1997, de responsabilidade do senhor Reni Agostini, pelo que se manifesta da forma seguinte. Considerando que o balanço geral do município de São Miguel do Guaporé espelha as operações orçamentária, financeira e patrimonial realizadas no exercício de 1997. Considerando que as evidências de irregularidades e ilegalidades de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial constituem atos de gestão pelos quais o senhor prefeito municipal responde na condição de ordenador de despesa passíveis de correção. Considerando que o município de São Miguel do Guaporé cumpriu o imperativo constitucional estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, aplicando 29,43% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, quando o mínimo exigido é 25%. Considerando, finalmente, tudo mais que dos autos constas. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e de parecer que as contas do município de São Miguel do Guaporé, relativas ao exercício financeiro de 1997, de responsabilidade do senhor Reni Agostini, prefeito municipal, estão em condições de merecer aprovação pelo plenário da Câmara Municipal. Assim sendo, requer ao presidente da Câmara, seja nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, designada a sessão para análise do presente parecer e, após, caso seja o mesmo aprovado, seja expedido o decreto legislativo de aprovação das contas para as finalidades de estilo.
Solicito o senhor secretário que proceda à leitura do parecer prévio 028 de 2002, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento relativamente à prestação de contas do ano de 2000. Estado de Rondônia, Tribunal de Contas, processo número 2872-01, interessado, assunto e responsável. Interessado, município de São Miguel do Guaporé, assunto, prestação de contas, exercício de 2000, responsável, René Agostini, prefeito municipal, relator, conselheiro Hélio Máximo Pereira. Parecer prévio número 28 de 2002, prestação de contas do município de São Miguel do Guaporé, referente ao exercício de 2000. Emissão de parecer prévio favorável à aprovação. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, reunido em sessão ordinária, realizada no dia 17 de outubro de 2002, na forma do artigo 31, combinado com o artigo 57 da Lei Complementar número 101/00, e 35 da Lei Complementar número 154 de 96, apreciando a prestação de contas do município de São Miguel do Guaporé, referente ao exercício de 2000, de responsabilidade do senhor René Agostini, prefeito municipal, por unanimidade de votos, em consonância com o voto do relator, conselheiro Hélio Máximo Pereira, e considerando que as execuções orçamentária, financeira e patrimonial se processaram de forma regular, considerando que a administração municipal cumpriu o limite constitucional relativo à aplicação mínima de 25% das receitas arrecadadas de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme determina o artigo 212 da Constituição Federal. Considerando que a administração municipal cumpriu o limite constitucional relativo às aplicações de receitas provenientes do Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Valorização do Magistério, artigo 60 da Constituição Federal, combinando com o artigo 7º da Lei Federal número 9.424 de 96. Considerando, finalmente, que a administração municipal cumpriu o limite constitucional relativo às despesas com as ações de serviços de saúde exigidos pela Emenda Constitucional 029 de 2000. É de parecer que as contas do município de São Miguel do Guaporé, concernentes ao exercício de 2000, de responsabilidade do senhor René Agostini, estão em condições de merecer aprovação pela augusta Câmara Municipal, ressalvados os atos e as contas da mesa diretora da Câmara Municipal, bem como os recursos repassados pelo Estado através de acordos, ajustes, contratos, convênios ou outros instrumentos, que serão julgados separadamente por este tribunal, executando-se aqueles constantes das presentes contas. Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia, Poder Legislativo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento resolve exarar parecer sobre as contas municipais do ano de 2000, de responsabilidade do senhor René Agostini, pelo que se manifesta da forma seguinte. Considerando que as execuções orçamentária, financeira e patrimonial se processaram de forma regular, considerando que a administração municipal cumpriu o limite constitucional relativo à aplicação mínima de 25% das receitas arrecadadas em impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme determina o artigo 212 da Constituição Federal,
Considerando que a administração municipal cumpriu o limite constitucional relativo às aplicações das receitas provenientes do Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e de Valorização do Magistério, da Constituição Federal, combinando com o artigo 7º da Lei Federal número 9.424, 96, considerando finalmente que a administração municipal cumpriu o limite constitucional relativo às despesas com as ações de serviços de saúde exigidos pela emenda constitucional número 029 de 2000, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento é de parecer que as contas do município de São Miguel do Guaporé, relativas ao exercício financeiro de 2000, de responsabilidade do senhor René Agostini, prefeito municipal, estão em condições de merecer aprovação pelo plenário da Câmara Municipal. Assim sendo, requer ao presidente da Câmara que seja, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, designada a sessão para análise do presente parecer e, após, caso seja o mesmo aprovado, seja expedido o decreto legislativo de aprovação das contas para as finalidades de estilo e o parecer. Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia, Poder Legislativo, Sala das Sessões, 4 de abril de 2017. Presidente, Adilson dos Santos Moreira. Relatora, Sebastião Carneiro. Membro, Liomar Requete. Convido os senhores vereadores para que, querendo, façam a inscrição no livro de oradores para manifestação sobre as contas em análise, sendo no máximo 5 minutos para cada um, sendo que os senhores poderão falar sentados nos seus próprios lugares. Lembrando aos senhores que a fala deve seguir o rito. O tema é o julgamento das contas, então não se pode desviar desse tema. Aberto aos senhores para inscrição, se inscreveu já com antecedência o vereador Adilson Moreira, a quem passo a palavra. Senhor presidente, companheiros vereadores, público que nos assiste, eu, na qualidade de presidente, junto com o Tião Carneiro e o Leomar, pude convidar o senhor René Agostini para vir fazer sua defesa. Nós sabemos que hoje a lei federal, uns 2, 3 anos atrás, quem julgava as contas do prefeito era o Tribunal de Contas, e criou uma lei federal que agora quem vota as contas dos prefeitos são a Câmara Municipal. Então é de muita responsabilidade. E naquele momento do Banco do Brasil, convidei o René para vir aqui. Depois, em seguida, passando ali na avenida, ele estava na mesa de sinuca jogando, tornei a falar com ele de novo. E eu vi que nem a mínima ele deu. Então, o senhor René Agostini, nós já teve um problema com a dívida, uma multa do Tribunal de Contas, aonde o pastório foi o pai e a mãe dele, na verdade, aonde que foi bloqueado o gado dele, do Idaron, e naquele momento, se vocês observarem, tem um tratorzinho velho ali, na Secretaria de Obra, que hoje um tratorzinho velho daquele não vale 20 mil reais. E aquele tratorzinho foi colocado para trabalhar ali, eu, se eu não me engano, mas foi muito dinheiro que daria para comprar uns 2 tratores. Então, assim, eu quero já manifestar meu voto contra, até mesmo pela falta de ética, pela falta de respeito aqui à Câmara, que ele poderia ter mandado o filho dele, ele poderia ter mandado um advogado dele, vir fazer a defesa dele. Assim como eu vejo a falta de respeito com os nobres vereadores, eu vou já deixar meu voto aqui contra esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais debatedores, declaro encerrados os debates. Nesse momento, passaremos à votação do parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento relativamente à prestação de contas do ano de 1997, esclarecendo que para as contas serem aprovadas é necessário o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Se o parecer da comissão não for aprovado, as contas do ex-prefeito serão declaradas rejeitadas. Aquela coisa de chamada para votação não veio. Não, aqui é para inscrição.
Esclareço, senhores, que o voto favorável acompanha o parecer do Tribunal de Contas e o voto contrário rejeita o parecer do Tribunal, assim como o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, em votação, as contas relativas ao exercício de 1997. Adilson Moreira. Alexandre Carazai. Votar a favor com o Tribunal de Contas. Selma Mesa Barba. Ismael Crispim. Voto favorável e acompanho o parecer da comissão. Leandro do Carmo. Favorável. Leonildo Rodrigues. Favorável. Liomar Henkes. Maria Aparecida de Lima. Sebastião Carneiro. Zíris Soares. Favorável. Declaro aprovadas as contas relativas ao exercício de 1997, com 9 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 ausência. Em ato contínuo, passaremos à votação do parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento relativo à prestação de contas do ano de 2000. Novamente, esclarecendo que para as contas serem aprovadas é necessário voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Se o parecer não for aprovado, as contas do ex-prefeito são declaradas rejeitadas. Contas relativas ao exercício de 2000. Adilson Moreira. Alexandre Carazai. Favorável. Selma Mesa Barba. Ismael Crispim, favorável. Leandro do Carmo. Favorável. Leonildo Rodrigues. Favorável. Liomar Henkes. Favorável. Maria Aparecida de Lima. Sebastião Carneiro. Zíris Soares. Favorável. Declaro aprovadas as contas do exercício de 2000, com 9 votos favoráveis, 1 voto contra e 1 ausência. Considerando o resultado favorável em ambos os anos, está pronto. Convido os senhores vereadores para que se aproximem da mesa dos trabalhos para assinar os decretos
que convalida o resultado da votação. Se aproximar para assinar os decretos. Pode passar. Senhores, assinatura no decreto.
Não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas, agradeço o público presente, invocando a proteção de Deus. Essa presidência encerra os trabalhos de hoje. Tenham todos um bom dia, uma ótima semana. Em tempo, só fazer um convite a pedido do vereador Sebastião Carneiro. Amanhã, às 9 horas da manhã, estará acontecendo aqui no plenário da Casa uma reunião com as pessoas que orientam, irão estar orientando, palestrando sobre a plantação de pimenta do reino. Então, estão todos convidados.